Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 9 de setembro de 2023. São 6 horas da manhã aqui em Austin, no Texas, onde eu estou nesse momento, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Temos aqui situação de alguns ataques ucranianos aqui em Berdiansk, aqui também em Pology e em outros lugares. Vocês sabem, nesse final de semana está acontecendo as eleições municipais russas, que dentro da própria Rússia você pode questionar se elas são legítimas ou não, né? Eu acho que é tudo uma invenção grande, como disse o Peskov, eleição na Rússia é só uma burocracia cara, mas nos territórios ocupados pelos russos, certamente são eleições ilegítimas, porque os russos não têm o direito de executar eleições ali. Então, os ucranianos têm atingido esses centros de contabilidade dos votos ali, conseguiu algum sucesso nesse negócio, né? A eleição vai sair, eles vão gerar o resultado, porque, como eu disse, eleição na Rússia é só uma burocracia cara, né? Mas não é legítima, continua sendo ilegítima do mesmo jeito, né? A gente teve boas notícias em Robotny, os ucranianos não tiveram grandes avanços de ontem para hoje, mas eles reverteram um contra-ataque russo grande a partir do sul aqui, e o pior, com muitas perdas para os russos. Então foi um ganho, embora não tenha havido ganho territorial de ontem para hoje, né? Também teve algum avanço aqui em Novomayorsk, os ucranianos já estão entrando na cidade de Novomayorsk, e também aqui ao sul de Bakhmut, aqui na região de Avdiivka, na região de Klishivka, Andrivka e Kardiumivka, os ucranianos avançaram por aqui também. Os Estados Unidos, a OTAN confirmou que vai realizar exercícios aqui no Mar Negro em conjunto com a Romênia. Então, os Estados Unidos e a Romênia vão fazer exercícios militares aqui na foz do Danúbio. Olha só, não deixa de ser uma resposta àquele ataque de drone russo que caiu no território da Romênia, né? Como eu falei para vocês, eu não espero que a OTAN entre em guerra por conta de um drone que caiu no território da OTAN, mas certamente precisava de uma resposta, e essa é uma resposta bastante adequada. A grande notícia que a gente tem é que saiu uma reportagem no ABC, o jornal americano, dizendo que os americanos decidiram mandar os mísseis ATACMS para a Ucrânia. Então isso seria mais uma resposta a esses avanços russos. Os mísseis ATACMS têm alcance de 300 quilômetros e têm a grande vantagem de ter um enorme número deles. Será que vai acontecer? Vamos aguardar, né? E nos Estados Unidos, o senador Ted Cruz, aqui do Texas, ele está querendo uma sanção contra o Brasil por conta do apoio do Brasil a Irã, China e Rússia nessa guerra, né? Eu acho que é bastante razoável esse tipo de coisa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente ali no @ancapsubot, mas eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar todo mundo, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando com as eleições na Rússia, né? Realmente essa burocracia cara das eleições da Rússia é impressionante. Aqui o Putin votando lá em Moscou, lembrando que essas eleições são as eleições regionais, ou seja, para prefeitos. Então o Putin votando ali em Moscou, né? Votando por computador. Olha que coisa, né? Afinal, é só uma burocracia cara mesmo, ninguém se importa, né? Então, essa é a eleição lá na Rússia, e lógico, a Rússia está fazendo essa eleição também no que eles chamam de novas províncias, que na verdade são partes da Ucrânia que foram invadidas ilegalmente pela Rússia. Então, se a Rússia faz eleição de forma legítima ou não no território dela, não me interessa muito, mas a questão é, as eleições nesses territórios são evidentemente ilegítimas, porque a Rússia não tem soberania sobre essa região, né? Está temporariamente ocupando esses territórios, mas muito rapidamente vai ser expulsa de lá, e essas pessoas que estão participando de eleições não têm legitimidade para isso. Enfim, isso daqui é uma visão de um dos lugares de totalização dos votos lá, né, aqui na cidade de Melitopol, e isso aqui aconteceu pouco antes desse prédio aqui ser explodido por partisãos ali da Ucrânia, né? Horas depois, a resistência ucraniana ali na região de Melitopol explodiu isso tudo aqui. Olha que lindo de acontecer, né? Também teve a mesma coisa aqui em Pology,
De acordo com o prefeito de Melitopol, o Ivan Fedorov, que não está em Melitopol, no momento o Melitopol está temporariamente ocupada pelos russos, ele está em território dominado pelos ucranianos. Ele disse que o quartel-general do partido United Russia, que é o partido do Putin, né, foi explodido e que membros do partido estavam afogando nos resultados das pseudo-eleições ali, né? Então, mas aqui também fizeram um ataque no centro eleitoral ali. E esse daqui é um que foi filmado no centro do quarto dos ocupantes lá em Zaporizhia, na cidade de Skelki, ali também em Zaporizhia. Né? Também é um centro onde estava sendo feita a totalização do voto, estavam guardando votos e documentos e coisa e tal referentes à eleição, então o pessoal usou um dronezinho ali para explodir esse negócio. Né? Ou seja, isso daqui faz parte do esforço ucraniano para mostrar que essas eleições são absurdas, não tem lógica nenhuma, não deveriam estar acontecendo, não são bem-vindas no território ucraniano. Né? Outra ação dos ucranianos aconteceu na cidade de Donetsk, né? Eles lançaram essa grande bandeira aqui, ó, com balões de gás. Está aqui, ó. Donetsk é essa grande cidade ucraniana que está temporariamente ocupada pelos russos desde 2014, mas vai ser desocupada muito em breve. E aí os ucranianos lançaram essa grande bandeira ucraniana com balões que, pela direção do vento, acabou indo parar em cima de Donetsk, né? E os russos estão lá tendo que votar em eleições, entre aspas, ali em Donetsk, vendo a bandeira ucraniana, lembrando a todos que Donetsk é uma cidade ucraniana, né? Tá aqui o pessoal levantando a bandeira, foram os ucranianos que estão ali na cidade de Avdiivka, né? Avdiivka fica logo aqui, essa cidade ainda está em controle dos ucranianos, então eles fizeram isso dali, né? Levantaram a bandeira bem no momento que estava o vento soprando na direção de Donetsk, a bandeira foi para lá. Teve também um ataque ucraniano de novo, um outro ataque ucraniano, já é o terceiro, né, na planta de microeletrônicos ali em Briansk. Então, Briansk aqui no norte, essa planta de microeletrônicos ela é muito importante, ela fica aqui. E segundo os russos, eles derrubaram o drone ucraniano que teria feito esse ataque, mas dá para ver que pegou fogo em alguma coisa aqui da planta, né? Pelo menos incêndio causou ali, né? E também teve um grande ataque ucraniano aqui na cidade de Berdyansk. Berdyansk, aqui no sul da Ucrânia, na área ocupada pelos russos, mais um ataque grande ucraniano aqui. E lógico, eu lembro sempre vocês, esses são os ataques que a gente fica sabendo, porque os ucranianos fazem um número muito maior de ataques na retaguarda russa, a gente não tem imagens desses outros ataques, né? Bom, assim, tem mais um aqui, ó, teve mais um em Stary Krym, na Crimeia ocupada. Duas explosões grandes aqui nessa região, não se sabe exatamente o que foi atingido aqui. Essa é uma área que fica no limite do alcance do Storm Shadow. A gente não sabe se foi Storm Shadow ou se foi drone, né? O Storm Shadow tem alcance de 250 quilômetros, dá exatamente aqui nessa região, assim, estaria no limite disso daí, né? É pouco provável que tenha sido usado, porque para isso o lançador do Storm Shadow, os aviões que lançam o Storm Shadow, teria que ter chegado bem perto da linha de frente. Os ucranianos costumam não fazer isso. Mais provável ter sido drones. E se foram drones, atravessaram toda a parte da Crimeia sem serem detectados, o que é uma boa notícia. A gente já está há alguns dias falando sobre a dificuldade de defesa antiaérea dos russos aqui em boa parte da Crimeia e do sul da região de Kherson, né? Bom, a gente teve também a informação dos russos em retirada, né? Isso aqui é uma comunicação oficial do exército ucraniano e geralmente quando eles falam é porque tem um motivo para estarem falando isso. Aqui, ó, forças de defesa ucranianas estão gerando grandes perdas nos invasores russos, forçando eles a se retirar de várias posições ao longo da linha de frente, né? E eles falam sempre assim de forma genérica, não falam em que posição exata que foi, é sempre uma coisa bem aberta assim, mas a gente tem uma informação maior sobre isso dessa postagem aqui do Slava Ucraina e também do vídeo do Reporting from Ukraine, que a gente vai falar em seguida, né? Eles estão falando aqui sobre a situação ali em Robotny. Isso daqui é um grupo de invasores russos que foi capturado pelos ucranianos
ou melhor, estavam já na área de domínio dos ucranianos, mas depois isso tudo foi atingido com morteiros russos. Os russos bombardearam a área onde estavam os russos para matar os russos que estavam ali, justamente por eles terem perdido a posição para os ucranianos, né? Lembra que a gente está falando aqui já de tropas de elite russas, né? Os russos mandaram todas as tropas de elite que eles tinham para tentar conter o avanço ucraniano aqui em Robotny, e nem com isso eles conseguiram. Os ucranianos continuam avançando. Ontem eles tentaram um grande contra-ataque aqui a partir do sul, tentaram novamente tomar aquelas áreas aqui ao sul de Robotny, né, que são áreas elevadas, são áreas importantes do ponto de vista estratégico, e falharam. E no que recuaram, muitos russos foram mortos pela própria artilharia, como conta aqui o Reporting from Ukraine, né? Ele tem o depoimento desse soldado russo aqui, que sobreviveu, foi capturado pelos ucranianos, e o que ele falou foi justamente isso. Os russos tentaram um avanço aqui, né? Bombardearam as posições ucranianas aqui no sul de Robotny, tentaram retomar essas posições aqui, não conseguiram, né? Tiveram que retirar, os ucranianos voltaram e retomaram as posições, mantiveram tudo aqui, e esse soldado aqui estava falando que ele sobreviveu, foi capturado pelos ucranianos, mas ele falou que os soldados que recuaram foram mortos pela própria artilharia russa, e não foi nada do tipo sem querer, erro de artilharia, nada disso, até porque não faria sentido, né? A artilharia russa deveria estar atingindo os ucranianos aqui, não a retaguarda deles, né? O objetivo deles aqui, claramente, é exigir que os russos avancem, não permitam a retração dos russos, né? E acabaram matando um monte de soldados russos nesse processo aqui. Isso não tem como ser bom para o moral das tropas russas, né? Ou seja, já mostra que tem um problema de moral. O fato dos caras serem forçados aí ao ataque, impedidos de recuar, já significa que eles estão com a moral baixa. E quando você realmente cumpre essa promessa e mata soldados que recuam, realmente não tem o que dizer, né? Eu fico imaginando como é que deve estar o padrão ali nas forças russas, né? Aqui está um texto num blog russo falando o seguinte, olha só. Na área do vilarejo de Robotny, as forças armadas russas lançaram um ataque ao inimigo que estava entrincheirado em Robotny. Eles estão falando aqui daquelas trincheiras ao sul de Robotny. As forças armadas abriram fogo de artilharia e usaram as forças inimigas, no caso as forças ucranianas, abriram fogo de artilharia e usaram munições cluster. Soldados das Forças Armadas Russas foram forçados a se retrair para posições onde estavam melhor fortalecidos, ou seja, tiveram que voltar, né? E nós mantivemos essas posições e não deixamos os inimigos avançarem, porém, não deixaram os ucranianos avançarem. Mas espera aí, eram vocês que estavam avançando, né? Não deixaram os ucranianos avançar, mas eles recuaram, né? Ou seja, está todo mundo falando desse ataque que teve ontem a Robotny, em que resultou muitas mortes russas, inclusive por artilharia russa, né? Bom, outra notícia boa que a gente tem na linha de frente é aqui em Novodonetsk e Novomayorsk. De acordo com nossos dados, o inimigo conseguiu, isso aqui é também um blog russo falando, né? O inimigo, no caso os ucranianos, conseguiram manter uma presença no noroeste, na fronteira noroeste de Novomayorsk, né? As forças armadas ucranianas estão tentando acumular em pequenos grupos a norte do vilarejo para conseguir o sucesso. A noite promete ser quente. Os marines do Pacífico estão lutando e tentando tirar esse pessoal, tentando tirar o inimigo, tentando tirar os ucranianos dali, né? Então, vamos ver como é que é isso daqui no mapa. Novomayorsk e Novodonetsk estão aqui, né? São essas, na verdade, são 3 cidades. Novodonetsk, Novomayorsk e Shevchenko. Os ucranianos estão fazendo uma ofensiva aqui nessa região. E essas cidades, elas têm a característica de serem protegidas por rios, tá vendo? Novodonetsk tem esse rio aqui Novomayorsk também tem um rio aqui, e da mesma forma o rio continua aqui. Não é um rio enorme, tá? Mas é um rio que sempre atrapalha o esforço ucraniano, porque para você atravessar com o pessoal nem é complicado, mas atravessar com tanques, por exemplo, é mais crítico, né? E o que aconteceu foi que os ucranianos justamente fizeram a travessia em algum ponto aqui ao norte de Novomayorsk. A imagem que a gente tem é justamente dos russos tentando destruir essa travessia ucraniana aqui no rio, mas os ucranianos chegaram aqui no norte de Novomayorsk. Eles estão por aqui tomando posições defensivas aqui e preparando a tomada da cidade em si, né?
Aqui, ó, a Astraia Intel traz aqui para gente que os russos publicaram um vídeo de artilharia atingindo unidades ucranianas cruzando o Chatanka River, né, o rio Chatanka que tem ali, e criando uma fortificação ali nos arredores de Nova Maiorsk, né? Parece que a luta pelo vilarejo começou. Tá vendo aqui? Esse é o ponto exato em que os ucranianos atravessaram o rio aqui e estão preparando, estão com uma presença nessa região para tentar tomar Novo Maiorsk, né? Aqui, ó, também o mapa da região ali no Deep State Map, né, que é um mapa que mostra a posição das tropas aqui, era assim ontem, está assim hoje, ou seja, os ucranianos avançaram não apenas aqui para Novodonetsk, mas também na direção de Novo Maiorsk. Em ambos os casos estão com alguma posição aqui depois do rio, já ameaçando a cidade. Né? Isso é uma boa notícia, que eles já atravessaram o principal desafio ali, né? O principal obstáculo. Bom, mais ao norte ainda, lá em Bakhmut, saiu essa notícia que, de acordo com reportes não confirmados, as forças ucranianas liberaram Kurdyumivka e Andrivka. Então vamos entender isso daqui, porque essa briga é uma briga que está acontecendo já há muito tempo. Kurdyumivka é essa cidade mais ao sul aqui, ela está na zona cinza, nem os ucranianos nem os russos dominam a cidade, todos estão em batalha ali. Da mesma forma, Andrivka, embora aqui apareça Andrivka como em poder dos russos, também aqui é uma zona cinza, e Klishivka aqui. A gente já falou que Klishivka ontem já apareceram as imagens dos russos fugindo da cidade, né? Os ucranianos ainda não declararam a tomada de Klishivka, justamente porque uma coisa é você expulsar os russos, outra coisa é você dominar a cidade. Você precisa construir fortificações, você precisa colocar suas tropas lá, você tem que garantir que não tem mais nenhum russo. Então esse processo leva alguns dias aí para liberar uma cidade, ainda mais uma cidade na linha de frente, como é o caso aqui, né? E uma cidade que sofreu já vários contra-ataques aqui. Os russos já tentaram retomar Klishivka várias vezes aqui sem sucesso, né? E a informação que a gente tem agora é que eles teriam tomado Kurdyumivka, os ucranianos, e Andrivka, eles fizeram um movimento de pinça com soldados vindo por aqui, e com isso teriam liberado Andrivka também. Então, assim, em tese, se você quer ser otimista, as três já foram liberadas, Kurdyumivka, Andrivka e Klishivka, mas na prática convém aguardar mais um pouquinho, né? Tanto que o próprio Noel Reports traz aqui que, de forma contrária a alguns canais pró-Ucrânia, Andrivka e Kurdyumivka não foram ainda liberados. Realmente tinha um monte de gente falando que já tinha sido liberado, né? Os ucranianos avançaram ao norte de Andrivka, basicamente cercando a cidade por três lados, e a limpeza de Klishivka agora é esperada. Ou seja, Andrivka, como eu falei para vocês, os ucranianos estão fazendo um movimento de pinça aqui. Na cidade de Andrivka mesmo, os russos estão muito bem entrincheirados ali, mas os ucranianos conseguiram vir aqui ao norte e ao sul de Andrivka, e com isso vão deixar os russos numa posição insustentável ali no vilarejo. Essa região aqui, os ucranianos continuam avançando aqui, né? Isso apesar dos russos terem reforçado as tropas aqui também, né? E essa daqui parece que é uma imagem que saiu agora da tentativa russa, da última tentativa russa de reganhar posições ali em Klishivka, né? Então dá para ver aqui vários tanques sendo destruídos e coisa e tal. Então isso aqui aconteceu já há alguns dias, então isso aqui foi antes daquele último vídeo que a gente viu ontem dos russos fugindo de Klishivka, né? Mas dá para ver aqui a intensidade das batalhas aqui na região de Klishivka. Tentaram, mas não conseguiram, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala basicamente sobre esses avanços ucranianos aqui, fala que os russos estão tentando mudar a estrutura de comando e controle deles, está notoriamente ineficiente na região. Os ucranianos atacam justamente entre duas grandes tropas russas ali em Robote, né, dois grandes exércitos russos, e notadamente porque sabem que os russos têm dificuldade nessa região na coordenação entre dois grandes grupos, né? Então os russos estão tentando mudar essa estrutura, mas não conseguindo fazer grandes coisas nesse sentido, né? Fora isso, o que eles falam aqui é justamente os avanços ucranianos aqui em Robotny e Bakhmut, e também falam sobre os ataques de drone Shahid, coisa e tal. Enfim, não tem nada de muito significativo aqui.
Vamos lá, a Rússia anunciou que em 10 dias ela vai reabrir a ponte da Crimeia totalmente consertada. Deve ter terminado o conserto do último ataque que a ponte sofreu e em 10 dias ela vai ser reaberta totalmente funcionando. Né? Já está na hora de atacá-la de novo, olha só que bacana. Bom, a Ucrânia vai pagar 2 milhões de dólares e arrumar documentos em qualquer país da OTAN, da escolha do piloto, para ele e toda a família. Né? Ou seja, é uma boa oferta aí. Eu imagino que tem muito piloto russo aí que vai ficar pelo menos tentado a isso. Se vai chegar a fazer, se tem condições de fazer, né? Porque eu imagino que é possível que os MiG russos tenham dispositivos de autodestruição, se eles de repente saírem do controle, podem ser destruídos à distância, não sei como é que funciona isso. Mas, enfim, pelo menos tentados a fazer, certamente vai ter isso, né? Olha só, uma boa notícia aqui, uma resposta àquele drone russo que caiu no território da Romênia, né? Olha só, o serviço de imprensa da Marinha Romena falou que a Romênia e os Estados Unidos vão conduzir exercícios militares com a Ucrânia na área do Mar Negro e no delta do Danúbio, né, que é justamente essa região em que aconteceu o caso ali, né? Aqui é o Rio Danúbio, nessa região, aqui é o delta do Danúbio, né? Ele acontece justamente entre a Ucrânia e a Romênia, e os ucranianos usam esse porto aqui de Ismail e Reni e Quilia e outros portos que tem por aqui para justamente exportar os grãos. Por quê? Porque daqui sai do Rio Danúbio, já está praticamente dentro do mar territorial da Romênia, os russos não podem atacar mais, né? Só que os russos têm feito ataques aqui e há alguns dias atrás atingiram o território da Romênia, justamente aqui próximo a Ismail, a cidade aqui de Plauru, né, na Romênia. Acabou caindo um drone lá. Não teve nenhuma consequência, não matou ninguém e coisa e tal, mas ia ficar muito feio se não tivesse uma resposta para isso. É o que eu falei na época, né? Tudo bem, eu sei que a OTAN não vai entrar na guerra por conta de um drone que caiu sem causar dano nenhum, né? Não entraram na guerra quando caiu aquele míssil na Polônia que matou 2 poloneses, né? Não iam entrar agora por causa de um drone que não matou ninguém. Mas isso exige uma resposta. E aparentemente essa é a resposta. Né? Vão fazer um exercício militar. Pessoal militar também da Bulgária, França, Reino Unido e Turquia também vai participar dos exercícios. E aí vai ser engraçado ver como é que isso vai acontecer, né? Se os russos vão tentar atingir os portos ali da Ucrânia durante esses exercícios, como é que a OTAN vai reagir a um eventual ataque ali. Vai ser divertidíssimo isso. Bom, ontem eu interpretei mal um post, eu peço desculpas aí se eu fiz até uma errata no vídeo de ontem depois. Na verdade era um post irônico dizendo que o Abrams tinha chegado em Bakhmut e coisa e tal. Eu, na hora de manhã cedo, lendo ali, não percebi exatamente a coisa, mas era um post irônico, né? Na verdade, era um outro blindado bem mais simples que o Abrams. Não tem indicação ainda de que o Abrams esteja na linha de frente da Ucrânia, né? O cara que fez a postagem estava sendo irônico, justamente porque até agora não chegaram os Abrams, né? Mas bom, olha só, essa imagem aqui mostra uma estação de trem na Alemanha com tanques Abrams, esses aqui sim são Abrams, indo em direção a leste, né? Então, pode ser que sejam para a Ucrânia, tudo indica que sejam para a Ucrânia. Estão na Alemanha ainda, então a leste podem estar indo para a Polônia também, mas a gente sabe que os americanos prometeram os primeiros tanques Abrams para a Ucrânia agora em setembro. Então, muito em breve vai ter isso daí. Eu peço desculpas pelo meu vacilo ontem, né? Não, aquilo lá não é um Abrams ainda na linha de frente da Ucrânia. Agora, a gente teve uma excelente notícia ontem na ABC News, né, que é uma rede de televisão aqui nos Estados Unidos. Segundo eles disseram, a administração Biden vai mandar ATACMS em algum dos próximos pacotes de ajuda ucraniana. Né? Um oficial que tem acesso a esses planos de ajuda disse que isso ainda vai ser oficialmente anunciado e que esses planos ainda podem mudar até o anúncio oficial. Ou seja, não tem nada confirmado. Mas, segundo eles dizem, está sendo cogitado sim e muito provavelmente vai ser incluso num próximo pacote. E o ATACMS realmente vai fazer muita diferença, primeiro pelo alcance dele, é um alcance de 300 quilômetros, né, se vier, né? Como a gente pode ver aqui, não tem nada confirmado ainda, mas se vier,
o alcance dele seria de 300 quilômetros, então é ainda maior que o do Storm Shadow, e a grande vantagem é que os americanos têm muitos deles, né? Os Storm Shadow, os ucranianos têm que usar com muita moderação, porque eles receberam também o Scalp francês, mas um número limitado. O ATACMS americano tem uma quantidade enorme disso, eles poderiam usar com muito mais folga, né? Enfim, segundo essa mesma matéria, os Estados Unidos os Estados Unidos descobriram que tem mais ATACMS guardados do que originalmente imaginado, né? Ou seja, eles não queriam mandar ATACMS antes porque deixaria o estoque americano desprotegido de ATACMS, né? Não é uma coisa tão crítica assim, mas enfim, era a desculpa que eles estavam dando, e agora eles descobriram que tem sobrando, né? E tem sim, tem sobrando esses ataques, não tem nada que faça isso daí. Mas enfim, vamos ver agora se realmente vai, né? Porque como o pessoal está deixando claro aqui, né, tá tudo ainda nebuloso, não anunciaram oficialmente, né? Mas, enfim. E tem uma outra vantagem também dos Estados Unidos mandar o ATACMS, é que, pelo que eu entendi da questão lá na Alemanha, a Alemanha também se comprometeu a mandar o Tiger, que é um outro míssil de longo alcance também, e com capacidades muito boas também, e ela se comprometeu a mandar junto com os ATACMS americanos, né? Os alemães não querem mandar um míssil de longo alcance sem estar no conjunto ali de toda a Europa, de toda a OTAN, né? A Inglaterra e a França já mandaram, respectivamente, o Storm Shadow e o Scalp, né, francês, que são mísseis de 250 quilômetros. O ATACMS é um pouco maior. O Tiger, eu não tenho certeza se é maior ou se é no mesmo nível do Storm Shadow. De qualquer forma, a Alemanha se sentiria melhor mandando junto com ATACMS. Vamos ver, quem sabe, se realmente forem os ATACMS agora, isso não incentiva os alemães também a mandarem o Tiger, né? Bom, os ucranianos continuam trabalhando nas próprias armas, né? E aqui tem mais um drone que pode chegar a 800 quilômetros com uma carga significativa, chamado Morok, o novo drone feito pelo serviço secreto ucraniano. Parece bacana o drone, né? Eles não mostram com muitos detalhes aqui, provavelmente para manter algum grau de segredo aqui, né? Mas parece bacana o drone. Bom, a gente falou ontem sobre a questão do Elon Musk, dele ter negado a Starlink na Crimeia e coisa e tal, e vimos que tem duas posições diferentes sobre isso. Os ucranianos dizem que o Elon Musk cortou a Starlink na Crimeia, o Elon Musk diz que nunca teve Starlink na Crimeia, que eles pediram Starlink na Crimeia, mas que não conseguiram, né, que não estava liberada. Então, enfim, a gente não sabe essa situação, eu já falei para vocês sobre isso ontem, mas faltou eu mencionar um ponto importante. Já tem um monte de gente querendo a estatização da Starlink, dizendo que a Starlink agora é importante, que o governo americano precisa, portanto, tomar conta da Starlink. Eu não concordo com isso, tá? Ao contrário, a Starlink é ágil, funciona bem, exatamente porque é privada. Lembra, o Elon Musk conseguiu disponibilizar a Starlink para a Ucrânia em 2 dias. Em 2 dias, o cara da Ucrânia pediu ajuda ao Musk e ele liberou. Nenhum Estado conseguiria fazer tão rápido, porque teria burocracia, teria um monte de coisa. Então, não. A Starlink, empresas privadas fazem isso muito melhor do que governos. E com relação ao Elon Musk em si, como eu falei no vídeo de ontem, ou ele está sendo ameaçado pelo Putin, chantageado pelo Putin, ou enfim, ganhou dinheiro do Putin, não sei, enfim. Eu não sei por que o Elon Musk mudou de posição. Ele claramente mudou de posição, tá? Se você olhar as mensagens dele mais no início da guerra, ele claramente está pró-Ucrânia, querendo ajudar e coisa e tal. E mais para o final do ano de 2022, ele começa a botar aquele negócio que a gente tem que tomar cuidado com uma guerra nuclear, que a Rússia, se a gente cruzar uma linha vermelha, a Rússia vai fazer não sei o que lá. É lógico que não vai, tanto que não fez, né? Os ucranianos depois conseguiram atingir a ponte da Crimeia, atingir Sevastopol, atingir um monte de coisa, sem problema nenhum, e não teve bomba nuclear, não teve nada. Então, essa ideia que haveria escalamento, um escalonamento dessa guerra, que haveria uma piora, não faz sentido, né? Agora, o Elon Musk, ele é esperto, ele não é burro, ele sabe que é isso. Então, o que resta de opção é ele estar sendo chantageado, ameaçado pelos russos, ou ele está sendo comprado, né? Pegou dinheiro com os russos. Essas duas coisas existem. Agora, nada disso resolve você botar sob controle do governo. Por quê? Veja,
A iniciativa privada ela é controlada pelo mercado. E é exatamente o que aconteceu no caso do Elon Musk. A Ucrânia conseguiu outros fornecedores de internet que conseguiram permitir os ataques todos lá. Inclusive, agora tem uma companhia sueca que está fazendo uma rede similar à do Elon Musk e que também prometeu fornecer a internet para os ucranianos para fazer esses ataques em qualquer ponto ali do Mar Negro. Ou seja, esse é o controle do livre mercado, é o próprio livre mercado. O governo se meter nisso daí só vai piorar, só vai burocratizar a coisa e não vai ter a agilidade que tem uma empresa privada, a inventividade, né? Porque vamos lembrar, a Starlink é um negócio que surgiu da cabeça do Elon Musk, né? Depois que fez sucesso, um monte de outras empresas estão querendo entrar agora no mercado, mas tem que dar o crédito ao cara, ele que imaginou e mandou fazer esse troço e realmente é impressionante. Por falar em Russetes, né, como Elon Musk, o Elon Musk abraçou o papo Roussetti mesmo, de não, que temos que acabar com essa guerra, que tem que negociar uma saída. Outro que faz isso, vocês sabem, é o ilustre corrupto mor do Brasil, o Lula, também conhecido como corrupto de 9 dedos. Ele está nessa situação toda e agora a gente teve aqui uma intervenção do senador Ted Cruz falando que a ligação do corrupto do Lula com a China, Irã e Rússia é uma ameaça aos americanos e seus aliados na região. A administração Biden permitiu que ele violasse o que deveriam ser sanções poderosas contra o Irã, e realmente tinha navio militar iraniano no porto do Rio de Janeiro outro dia. Um absurdo completo essa ligação do Lula com os ditadores. Aliás, o Lula adora tudo quanto é ditador no mundo inteiro. Ele ama a ditadura, né? Até hoje eu não entendo o pessoal da cartinha da democracia. Lula nunca foi um democrata. Lula ama ditaduras, né? Vamos ver se realmente ele está pedindo agora que a administração Biden coloque sanções contra o Brasil por conta disso. Eu acho que é muito bem-vindo. Acho que o Brasil tem que sofrer sanções dos Estados Unidos mesmo por esse posicionamento absurdo do Lula. E eu digo de novo, Bolsonaro podia ser convencido. Se Bolsonaro tivesse ganho a eleição, ele poderia ser convencido a mudar a posição com relação à Rússia. O Lula não tem chance nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.